Nesse vídeo eu vou abrir o jogo pra vocês de como eu fiz pra sair de R$ 450 como estagiário até mais de R$ 10.000 por mês de salário, beleza? Então, não é concursado, não é PLR, tráfego pago, essas coisas de internet, não é tigrinho também não. É na raça mesmo, eu vou passar pra você como eu fiz isso, beleza? E assim, mesmo não tendo faculdade, eu consegui enxergar algumas brechas no mercado e principalmente jogar com isso. Vou contar pra vocês como eu utilizei dessas brechas e dessa estratégia em cada momento da minha carreira. Então, se você estava procurando um vídeo como esse, eu espero que venha ser útil para você, tá? De verdade mesmo. Da mesma forma que, para mim, foi uma mudança de realidade, eu espero que mude a sua também, de alguma forma, em alguma medida. Se você gostar desse tipo de coisa, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, por favor. Sua inscrição é muito importante, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria trocar ideia com vocês aqui, na realidade são 2 pontos que eu queria trocar ideia. Inicialmente, que é a base para tudo isso ter funcionado na minha vida. Primeira coisa, eu tinha um medo gigantesco de ser quebrado durante a fase adulta. Então, quando eu tava ali saindo da adolescência, entrando na fase adulta, o meu maior medo era viver uma realidade que eu já vivia. Então, assim, meus pais, eles não tinham uma condição financeira de passar fome. A gente não passava fome. Mas também a gente não tinha um confortinho que eu vejo que hoje em dia é muito fácil de ter, pelo menos pra todo mundo. Que é ir numa pizzaria e comer, é dar um rolê no shopping e tudo mais. Tudo isso é uma raridade pra gente. Uma raridade gigantesca. Ir pro cinema com os meus pais, eu nunca fui na minha vida. Com os, assim, meu pai, minha mãe, meu irmão, não tinha. Então, assim, eu morria de medo de ter uma vida adulta que não alcançasse esse tipo de coisa, que pra mim era comum ver na casa dos outros. Meus vizinhos saíam no final de semana, iam almoçar num restaurante fora, como se não fosse nada demais. Pra gente era um evento, pô. Eu não queria que isso fosse um evento pra mim e nem pra quando eu tivesse minha família, tá? Então, esse medo gerou em mim também uma energia impetuosa de falar assim, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. É pra estudar? É pra correr atrás? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que correr atrás? E eu vou colocar energia nessa merda até fazer a minha vida virar, tá? Então, ter essa consciência, já assim, é o adianto da vida, tá? Porque eu nunca me coloquei numa posição de relaxo. Até nos pequenos trechos e momentos que eu pensava em ficar relaxado, as coisas já começavam a desandar, né? Principalmente pra gente que não saiu desse berço de ouro, que tem muita possibilidade de errar, né? A gente tem que acertar, pô. Então não tem jeito. Então, entenda que esse é o frame de pensamento que sempre me acompanhou. Eu sempre fui muito disposto a querer chegar em algum lugar que eu me sentisse confortável, que graças a Deus, hoje eu já alcancei. Tanto eu, quanto minha família e meus filhos aqui, enfim. Tá, graças a Deus, um momento muito bom pra gente, tá? E que vai melhorar também, tá? Mas qual que é outro ponto também que eu queria falar com vocês? Associado a esse pensamento, eu sempre fui disposição. Ponta firme pra onde fosse qualquer desafio. Eu nunca cheguei pra chefe meu e fiz corpo mole. E falei, ah, não, cara, pô, que pena, não sei o quê. Entenda uma coisa, eu nunca fui puxa-saco de chefe, essas coisas não. Mas eu sempre fui ponta firme e disposição pra quando colocava um desafio pra mim. Então, se alguém chegava assim e falava, Yuri, eu tô com um trampo pra poder fazer aqui, mas tem que saber isso, isso e isso. Eu já aceitava sem nem saber a parada. Mas eu falava assim, é pra quando? Ele falava, pô, é pra depois de amanhã. Eu virava as 2 noites seguidas pra poder aprender o negócio. Você vai ver como isso acontece aqui na minha carreira várias vezes e que foi a mudança de cenário porque eu já tinha essa disposição e era ligado, tá? Então você ser ligado e você ser disposição vai fazer com que você tome boas decisões durante alguns momentos específicos da carreira e que podem mudar tudo, beleza? Então vamos lá começar com a nossa linha do tempo. Meu primeiro salário foi como estagiário na área de tecnologia de uma empresa aqui em Brasília, que era R$ 450, tá? Como é que eu cheguei até esse estágio? Eu estava no ensino médio, e aí a partir do período que eu estava no ensino médio, antes eu já estava me interessando pela área de design. Por quê? Porque eu achava muito legal esse negócio de computador, de estética. Eu achava, pelo menos, que envolvia muita coisa de criatividade, essa coisa toda. E aí eu comecei a desenhar as paradas para poder trilhar esse caminho. Mas eu não tinha nem computador. Então o que eu fazia? Eu tinha consciência que eu tinha que aprender Photoshop. Eu não lembro exatamente como isso chegou na minha cabeça. Mas eu ia para casa dos meus primos, que fica a 50 minutos daqui de casa, passava o final de semana lá e eles tinham um computador com Photoshop. Mas não tinha internet em casa. E aí eu pedia para minha mãe R$ 5. Eu passava 1h30 dentro da Lan House e eu começava a pesquisar no Google como aprender Photoshop. E foi quando eu dei de cara com um negócio chamado tutoriais Photoshop. Que eram os blogs que tinha antigamente e tudo mais.
Não tinha conteúdo de gente fazendo coisa no YouTube, pô. Sacou? Acho que nem tinha YouTube direito nessa época. E foi quando eu comecei realmente a ver ali como troca a cor do olho, como faz isso, como faz aquilo. E aí no computador dos meus primos lá, tinha o tal do Photoshop, eu imprimia esses tutoriais, ia pra casa dos meus primos e lendo o tutorial ia fazendo no computador. Lia o tutorial e ia fazendo no computador. E aí eu fui começando a dominar a ferramenta. Ah, isso aqui é uma seleção. Ah, isso aqui é pra troca de cor. Ah, isso aqui é pra cortar. Enfim, isso foi meu pontapé inicial. E eu sempre fui metendo as caras, pô. Que eu ia chegando assim, pô, tu quer que eu faça um flyer pra você? O cara falava, véi, quero, porque minha família é de músicos, né? Então, eles sempre estavam envolvidos em shows. E os caras não tinham como divulgar. E eu falava, pô, você quer que eu faça um flyer pra você? Moleque, eu fiz cada flyer terrível. Qualquer dia eu vou postar aqui ou lá no meu Instagram, tá? Qualquer coisa, meu Instagram tá aqui na descrição, me segue lá. E aí, eu umas doideiras, mas eu metia a cara, pô. E os caras gostavam pra caramba, me pagavam lá meus R$ 25 por flyer. Beleza, já tô fazendo minha graninha aqui, tô me movimentando, tá? E aí foi quando eu tava trocando ideia com um brother meu, e esse meu brother, que eu tinha conhecido na época há pouco tempo, ele já era desenvolvedor de sites, né? E ele pegava o site para poder vender e tudo mais, só que ele não gostava de fazer a parte estética do site, a parte de design. Ele chegou para mim e falou assim, Yurizão, quanto é que tu quer para poder fazer essa parte para mim? Eu falei, mano, me dá aí qualquer pedacinho aí e vambora. E eu aprendi muito sobre HTML, CSS, que são a parte do código ali de um site, né, e tudo mais, de uma plataforma web. E aí foi quando eu comecei a pegar a manha de verdade do negócio. E aí eu falei, cara, eu preciso de uma experiência em empresa. Coloquei, fiz meu currículo, coloquei que sabia HTML, CSS e Photoshop. Me inscrevi na plataforma de empregos, tá? De estágio. E aí foi quando me ligaram falando que eu tinha uma proposta e uma entrevista para poder ir, tá? Fui lá nessa entrevista, R$ 450, passei no processo seletivo, beleza? Ele passou um teste lá pra gente. Eu fiz o teste, passei, fomos lá, me empreguei nessa empresa. Eu fiquei 1 ano e alguma coisa nessa empresa, tá? E aí, depois desse processo de 1 ano e alguma coisa, eu tentei empreender. Só que assim, por conta daquele filme do Mark Zuckerberg, tá ligado? Teve aquele período lá do... A Rede Social, o filme. Pô, topíssimo. Eu adoro aquele filme até hoje, porque realmente foi o que abrilhantou meus olhos pra poder ser uma pessoa que dá gás e quer mais, porra, quer grana, quer... Sacou? Fazer alguma coisa da vida. E aí eu lembro que eu comecei aí tentar empreender com esse meu brother, só que nós dois quebrados, pai e tudo mais. Mas foi um período que eu aprendi demais. Eu aprendi que era modelo de negócio, aprendi que era você fazer um design mais bonito com a experiência de um usuário mesmo no site e muitas outras coisas. Isso foi muito valioso pra mim, mano. Foi muito doido mesmo, cara. Foi enriquecedor pra minha carreira. E isso tudo, depois, eu me inscrevi em uma competição de startup. Porque eu e esse meu brother, a gente tinha criado um software de gestão veterinária. E a gente foi apresentar para investidores no evento de startup. E aí, cara, a gente apresentou, fiz o pitch, os caras gostaram da minha forma de apresentar. Pelo menos o responsávelzão lá, que é meu amigo até hoje, ele é investidor, inclusive, em startups. E ele me ligou e falou assim, cara, eu quero que você trabalhe comigo, irmão. Quero você trabalhando comigo e eu tô com condição de pagar 2.500 pra você. Tá, sim. Meu irmão, esquece. Esquece. Eu já achei assim, porra. É Outback que eu vou hoje? É Outbackzinho. Cheguei pra minha mulher hoje. Na época, pô, a gente só namoradinho, não tinha nem filho. Falei assim, pô, se arruma, vamos pro Outbackzinho. Pá, aquela coisa toda. Moleque, 2.500 na mão do moleque. Brilhando. Só que assim, quando você entra no jogo, é outra parada. A exigência, principalmente por conta do nível dos profissionais que trabalhavam comigo, ela aumentou muito. Então eu precisava correr atrás. Eu precisava chegar em casa e sempre estar estudando. Eu falava, consigo fazer. E os caras, beleza, é até amanhã. Eu chegava em casa e virava à noite pra poder fazer. Eu aprendi a parada. E eu corri atrás, e aquela coisa toda, conseguimos fazer muitos trabalhos legais e tal. E depois de um tempo, eu saí dessa empresa, tá? Eu saí, e aí eu, tava precisando de grana, tava naquela agonia, e o cara me fez uma outra proposta lá pra trabalhar, ganhando R$ 600 por mês, trabalhando 12 horas por dia. Tá ligado? E o lugar era longe da minha casa. E eu fui pra esse trampo, mano, agoniado. Pô, 600 conto não é nada, mano. Eu preciso fazer alguma coisa. E o ruim de você tá ganhando pouco na tua carreira, mano, é que você fica preso naquilo. Porque você, de alguma forma, você se prende ao que você já tem na mão. Você morre de medo de perder aquilo, sabe? Porque, imagine, eu com R$ 600 no bolso, olhando pra situação, cansado porque tava trabalhando 12 horas por dia, e tive que pensar em formas de dar o gás para poder me qualificar mais e me romper daquela situação.
E isso é uma parada que eu vivo falando aqui no canal. Ninguém vai tirar você da merda, cara. Ninguém vai tirar você de uma situação desconfortável e complicada, tá? E eu espero que vocês saibam muito bem disso. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu decidi pedir demissão. Eu falei, cara, eu preciso ter coragem pra poder mudar minha vida. Nem que eu fique em casa durante algum tempo só estudando, só me qualificando. Foi meio que um salto de fé. Essa é a verdade. Depois que eu saí dessa empresa, dos R$ 600, eu falei isso no vídeo anterior, inclusive. Eu me inscrevi num processo seletivo, só que era pra estágio. E aí eu falei pro cara, vi naquela oportunidade da vaga, que o cara tinha gostado do meu portfólio, só que era vaga pra estágio, e eu queria emprego normal. Eu falei pro cara assim, ó, se você quiser, eu tenho disposição pra gente poder fazer um bem bolado, beleza? Você ganha, eu ganho, tá tudo certo. Eu te atendo como um profissional mesmo, que não é estagiário, mas você não precisa me pagar o valor de um profissional cheio, não. E aí foi quando ele fez uma proposta pra mim, para que eu trabalhasse 4 horas por dia, ganhando 2.400. Isso pra mim foi assim, caraca, 4 horas por dia, moleque. Que doideira, porque dava tempo de eu fazer as minhas coisas, trabalhando de casa, ganhando R$ 2.400, pô. E isso meio que mudou tudo pra mim. Por que mudou tudo? Primeiro, eu tive coragem de chegar pro cara e pensar em uma brecha, uma oportunidade que ficasse bom pro cara e bom pra mim. Então esse jogo de cintura comercial, do business, do negócio, a gente tem que ter. Essa é a grande verdade, tá? E depois, além disso, o projeto ele durou por volta de 3, 4 meses. E quando chegou no 4º mês, ele falou, Yuri, eu tô querendo investir em algumas outras coisas, mas eu não vou te deixar na mão. Tem essas 2 opções aqui de empresas, tá? As 2 são muito boas. Um é mais longe da sua casa e outro é mais perto. Qual que você quer? Eu falei, cara, eu quero mais longe. Porque eu entrei no site e os clientes da mais longe eram assim, as maiores empresas do país. Era Caixa Seguradora, eram uns trenzão gigantesco, pô. E aí foi quando eu cheguei nessa oportunidade aqui e eu morri de medo. Porque assim, eu nunca tinha visto um MacBook na minha frente, pô. Um iMac. Tá ligado? Aquele computadorzão da Apple? Que tem a telona, que tem a maçãzona assim. Aquilo era o ápice da coisa de rico pra mim, pô. E lá, nesse trabalho, eu não passava ônibus, pô. Então eu, minha mãe e meu irmão, chegamos num lugar que vendia carros hiper usados, eu diria, e compramos um carro parcelado de R$ 10.000 em 10 vezes. Então nós 3 se juntava pra pagar a parcela desse carro. E meu irmão falou assim, não, fica com a chave do carro e você vai lá e vai, pô, arriscar aí um trampo. E foi quando eu fui nesse lugar. Só que lá, moleque, eu morrendo de medo, cara, achava que não era pra mim. Porque sabe aquele lugar descolado? A conversa da galera era outra. Pô, a galera entrando, a galera bonitinha, polidinha, pô. Não tinha um cara de pobre lá. E o papo da galera, como é que foi lá em Barcelona? Foi muito maneiro, pô. Nossa, eu passei em tal lugar e tal. Eu, velho, a galera vai pra Barcelona. Eu nem sei onde fica Barcelona, pô. Era aquela doideira na minha cabeça. E aí foi quando eu fui lá pro processo seletivo e eu olhei, enquanto tava indo pra sala, o meu pensamento anterior era, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim, isso aqui não é seu lugar, Yuri. Se reduza a sua insignificância. Volta pros trabalhinhos que você tava fazendo antes lá. E quando eu entrei na sala, eu falei assim, se Deus me colocou aqui, moleque, é porque é pra ser gol. Deus só tocou a bola pra frente assim e quer de minha disposição pra que eu corra e chute pro gol. E foi quando chegou, ele começou a me fazer as perguntas lá, meu irmão, e eu respondendo com segurança, com precisão. Até que chegou um momento na entrevista que ele virou pra mim e falou assim, se eu perguntasse uma característica sua pra qualquer amigo seu, qual que seria? E aí eu falei assim, eles diriam que não tem ninguém que quer mais vencer na vida do que o Yuri. Aí ele falou, você tem certeza que eles falariam isso? Aí eu tirei o celular do bolso. Caraca, mano, é muito doido, velho. Cara, isso mudou minha vida. Eu tirei o celular do bolso, desbloqueei e coloquei na frente dele. Escolhe um número e liga. Aí ele, não precisa. Beleza. Isso foi na quinta-feira. Cheguei, peguei o carro e fui pra casa dos meus primos. Eu ia pra casa, só que eu falei, velho, eu acho que vou passar um final de semana na casa dos meus primos, dar uma esparecida, enfim. E aí, a resposta eles dariam na segunda-feira. E aí, por algum acaso, eu levei meu notebook também, nessa época lá pra casa dos meus primos. Eu já tinha condição de ter comprado um notebookzinho, minha mãe comprou pra mim, na verdade. Um Acer, que tava quebrado, inclusive, no canto. E aí, lembro que fui pra casa dos meus primos e a gente foi jogar CS no computador. Cada um tinha lá um computadorzinho, a gente foi conectar o cabo lá e jogar CS entre nós. Quando a gente foi jogar, tava aberto no e-mail. E eu vi que tinha chegado um e-mail de retorno. Quando eu olhei, tava lá, parabéns, você passou no processo seletivo. Aí eu, mentira. E meus primos estavam tudo em volta. E aí o salário que tava lá, R$ 4.500. Meu irmão, vocês não estão entendendo não, viado. Vocês não estão entendendo, porra. Moleque, eu, caralho,
Aí meus primos, eu lembro que meu primo falou assim, tá porra, o Yuri tá rico. Tá ligado? E moleque, aquela emoção, aquela coisa assim, o velho, eu não tô acreditando, velho. E eu parei, eu sentei no chão e falei, meu Deus, eu não estou acreditando. Eu vou ganhar R$ 4.500 por mês, cara. Eu não tô acreditando, cara. E aquela coisa, aquela alegria, aquela parada massa e tal. E, pô, eu entrei no trabalho, um desafio, moleque. Porque, de fato, o nível da galera lá era grande pra cacete, pô. E de vários outros cenários, várias outras atribuições e preocupações. Só que uma coisa que eu tinha certeza, mano. Eu tinha certeza. Que eles perguntavam assim, Yuri, você sabe dominar tal software? Tal programa de computador? Eu falava assim, cara, eu sei sim. Ele falou, irmão, beleza, a gente precisa preparar uma apresentação sobre esse software pra próxima terça-feira. E era tipo na sexta. Ele, você prepara pra gente? Eu, na hora. Eu passava o final de semana inteiro acordado de noite. Chegava a colheira desse tamanho na empresa, mas estava lá a apresentação e eu sabia tudo do software. Eu virava à noite estudando, com medo de perder aquela oportunidade que tinha mudado tanto a minha vida, cara. E hoje, assim, nesse período, no final do período que eu tava lá nessa empresa, eu passei 2 anos nela. No final dela, minha mulher recebeu a notícia que tava grávida. Olha como é que foi essa parte. Ela é muito doideira. Eu tava lá. Quando chega um diretor diferente na empresa, ele meio que muda tudo. E ele tinha mudado todo o time de criação, só tinha ficado eu do time de criação. Até que ele chegou, numa sexta-feira, o gerente me chamou pra uma sala e falou, Yurizão, cara, infelizmente a gente vai ter que te desligar, porque realmente o cara tá trocando toda a equipe. Falei, não, sem problema, meu irmão, vai dar tudo certo. Eu confio no meu taco e Deus sabe o que faz. E minha mulher já tava grávida nessa época. A gente já tava morando junto, tava começando a comprar as coisinhas ali de leve. E aí, isso aqui que eu vou contar pra vocês é algo que parece loucura, parece mentira, mas é uma verdade tão certa quanto Deus vive. Aconteceu desse jeito aqui. Eu tava na sala, né? Que ele tava me demitindo. Eu saí pra desligar o computador e pegar as minhas coisas na minha mesa. No momento que eu tô chegando, o Telegram tava ali aberto, o meu Telegram. E eu vi a mensagem chegando de um amigo meu. E essa mensagem eu tenho até hoje. Depois, qualquer dia eu mostro pra vocês. Um áudio de um brother meu falando assim, Yuri, ele trabalhava na época para uma das maiores multinacionais de tecnologia do mundo, que é a Stefanini. Ele falou, Yuri, tô com 2 propostas pra você e eu tô precisando de gente aqui. Uma é pra trabalhar comigo, mas vai dar umas boas viajadas. E tem uma outra pra ir lá pro Banco do Brasil. Você quer ir pro Banco do Brasil, mano? Porque eu acho que vai ser bom pra você. E eu não tinha mandado nada pra ele, tá? A gente já tava até um tempo assim sem se falar por mensagem. E aí ele falou assim, cara, se eu fosse você, ia pro Banco do Brasil, porque você não vai precisar viajar e você vai receber bem. Eu falei, cara, mentira. Não é possível, velho. Aí eu mandei pra ele, na época era ateu. Mandei pra ele falando assim, irmão, me indica pra todo lugar porque acabei de ser cortado aqui. Aí ele falou assim, com essa frase, agora fala que Deus não existe, seu puto. Desse jeito, moleque. Moleque, arrepia até hoje. Juro por tudo que é de mais sagrado pelos meus filhos, mano. Que foi desse jeito. Eu saí da sala, a mensagem chegou e era o bicho me falando sobre essas propostas de emprego. Fui no processo seletivo lá e tava lá, fiz todo o processo, confiando em Deus. E fui com minha mulher fazer aquelas paradinhas do pré-natal, ver o neném e tal. Enquanto a gente tava esperando, recebo uma proposta de retorno. A proposta de retorno não, a mensagem de retorno. Parabéns, você passou no processo seletivo, R$ 6.800. Mais benefícios. Eu falei, esquece! Porra, tô voando, moleque. Que maluquice. Que maluquice. Doideira, doideira do caralho. Imagina, mano, como é que eu fiquei? Tá? Tentando, me esforçando, virando noite e tudo mais. E, batalhando, cara. Não acreditando em mim muitas vezes. Não acreditava em muitas vezes. Porque eu olhava pros outros, os outros pareciam muito maiores do que eu. Em todos os aspectos. Só que eu falava assim, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. O que tá dentro do meu alcance eu tenho que fazer. R$ 6.800 por mês. E meu irmão, eu entrei nessa empresa lá no Banco do Brasil. Pô, melhor fase, mano. Trabalhei com caras excepcionais que até hoje eu tenho amizade. Um amor muito grande por eles. Fiz uma carreira muito legal lá dentro. Trabalhei lá durante uns bons anos. Inclusive o Pix do Banco do Brasil. Participei com o pessoal no desenho, no projeto do Pix. Foi o que realmente abriu mais portas pra mim na minha carreira. De lá, eu saí e recebi uma outra proposta para entrar em uma outra empresa, tá? Não, na verdade, minto. Ainda no Banco do Brasil eu recebi um aumento. Foi de 6.800 para 8.500 no Banco do Brasil. Já no nível sênior, sacou? Meu irmão, eu tava bem. Honestamente, eu tava muito bem. Que era os 8.500, mais aí tinha plano de saúde, todos os outros benefícios que vinham por fora. Então, ao todo, se a gente fosse contabilizar, eu já tinha chegado nos 10. Aí. Mas eu falava assim, cara, eu acho que eu quero mais na minha carreira. O que era pra eu fazer aqui no Banco do Brasil eu já fiz.
tá? E foi bem no período da pandemia, esse trecho. Eu saí do Banco do Brasil no período da pandemia. E aí foi quando eu recebi uma proposta para ir pro Grupo Ipiranga, que é quilômetro de vantagem, né? E aí, quando eu cheguei lá na proposta do Grupo Ipiranga, quando eu participei no processo seletivo, o salário era 11.500. E aí pra frente, meus amigos, só alegria, só sucesso e tudo mais. Qual foram os grandes aprendizados em cada parte, em cada trecho da minha vida? Eu sempre fui muito conversador, né? Por isso que eu abri um canal de ficar falando sem parar aqui. Mas eu sabia que tinha que tornar um ambiente confortável para as pessoas que trabalhavam comigo, principalmente para os meus chefes e quem eram meus líderes. Era puxar saco deles? Não. É fazer com que eles não sentissem que eu fosse uma ameaça. Porque se você quer ser cortado numa empresa, você vai fazer o seu chefe ou o seu líder achar que você é uma ameaça. Essa é uma verdade. Então, se você tiver consciência de qual movimentação profissional tem que fazer, você tem que fazer de modo com que todos se sintam confortáveis com você. Beleza? Inclusive, te auxiliem a fazer esse movimento. Uma outra coisa, ter feito bons contatos que abriram portas maravilhosas pra mim. Sempre tive um parceiro que lembrava de mim, que mandava mensagem. Recusei trabalhos inúmeros nesse meio tempo. Porque falavam assim, cara, Yuri, tem uma propostinha aqui, quer? Tá afim? Pô, o salário já tinha passado dos 10 mil. Eu falo, não, tô de boa. Porque eu já tava bem. Eu tava seguro também no momento ali. Então, isso só aconteceu por conta de bons contatos que eu tive na minha carreira e na minha vida. Tá? Através de boas escolhas que eu fiz e tudo mais. Agora, esse equilíbrio de você ser uma pessoa comportamentalmente adequada para o mercado tem que estar equiparado à sua qualidade profissional. Você tem que entregar aquilo que você prometeu. Independente se você não sabe fazer a coisa, fala que sim, corre atrás e entrega. Seja aquela pessoa que faz, tá? Independente da situação. Não seja aquela pessoa que fala assim, pô, tu sabe fazer tua parada? A pessoa, cara, eu não sei, mas eu tô na disposição de aprender. Não, você vai falar assim, cara, eu domino isso aí, eu sei fazer. E aí o cara vai falar assim, beleza, então vamos fazer. Aí você vai lá, vira a noite, se rasga de estudar, porque vai dar certo, pô. Eu falo isso, pessoal, porque eu sei que muitos de vocês não têm outra escolha. Vocês não têm a chance de errar muitas vezes. Vocês têm que acertar. E aí, quanto mais pressão você coloca na situação, mais rápido as coisas acontecem, tá? A pressão, de fato, ela é um privilégio, pô. Por que eu digo que ela é um privilégio? Depois eu vou ter um vídeo só pra isso. Porque não há pressão quando não há pressão, não tem expectativa, pô. Então as pessoas colocam uma expectativa em você, você se sente pressionado e aí você meio que é colocado à prova para fazer a coisa acontecer. Então, quando você acredita em você mesmo, você tem que se colocar sempre sob pressão. E é o que eu sempre fazia. Eu sempre me colocava em situações desconfortáveis, não de um jeito filosoficamente idiota, sabe? Pra ficar me prejudicando. Não, mas porque eu sabia que aquilo ia me render mais depois. E com o tempo, por conta de toda essa minha exposição mercadológica, eu fui aprendendo a jogar o jogo do mercado. Eu fui entendendo que, assim, tinha um momento que eu tinha que colocar minha carinha, outro momento que era pra ficar de boa só trabalhando na minha, em outros momentos ele era pra realmente me mostrar como alguém que estava à disposição, aquela coisa toda, mesmo sempre fazendo o meu trabalho. Eu nunca diminuí a quantidade e a proporção do meu trabalho, mas eu sabia também que tinha gás, que eu precisava aparecer mais e outros momentos que precisava aparecer menos, beleza? Como é que eu fiz toda a minha qualificação durante todo esse processo? YouTube e Google. Simples assim. E aí tem os blogs mais adequados e tudo mais, essa coisa toda. Mas tudo que vocês precisam tá espalhado na internet, cara. Tá por aí, beleza? Você tendo consciência dessas coisas vai fazer com que você entenda que tem como você se qualificar de acordo com seus termos. É só você ter coragem, tá? De poder fazer isso, beleza? E eu fiz isso através da área da tecnologia. Então, eu hoje trabalho na área de tecnologia para grandes empresas do país. Já trabalhei com todo tipo de empresa que vocês imaginarem. Claro, Vivo, Banco do Brasil, enfim, outros produtos gigantescos já foram criados por mim. Mas essas oportunidades só aconteceram porque eu não fui frouxo. Eu me coloquei à disposição. Coisa que falta muito em muitas pessoas dentro da área de tecnologia, inclusive, que está cheio de oportunidades. Se você se interessa de alguma forma em entrar para a área de tecnologia, mas não tem ideia por onde começar, eu tenho um treinamento, tá? O link tá aqui embaixo. Vai lá, dá uma olhada se for do teu interesse. Ou vai no Google mesmo, vai pesquisar as paradas. Mas eu tenho uma parada toda mastigadinha para você que queira entrar nessa área. Tá aqui no link na descrição, beleza? Por último, uma última dica aqui, que é a dica que eu vou dar para os meus filhos quando eles tiverem um pouco mais de idade. Não tenham medo de dar o salto de fé. Tem momentos na carreira e na vida que vão mudar a sua vida,
tá? Mas eles não são tão seguros assim. São momentos de decisão que elas vão mudar tudo, mas você tem que ser aquela pessoa que mete as caras. Vai, mete as caras, arrisca, não tenha medo. Porque é nesse momento que tudo muda. Se eu não tivesse a coragem que tive quando era aquele processo seletivo que eu falei pra vocês, que eu fiquei morrendo de medo, que falei que não era pra mim, eu não tava aqui hoje não. Pode ter certeza disso, tá? E hoje, graças a Deus, eu trabalho para empresas nacionais e internacionais, consigo dar conforto para toda a minha família, minha mulher não precisa ficar se preocupando com conta de casa porque o pai consegue manter tudo na manha com conforto, meus filhos estudam na melhor escola da cidade, enfim. Tudo isso só acontece por conta de uma série de escolhas que a gente faz na vida. Faça boas escolhas na sua vida. Pensa num longo prazo. Não foca no dinheiro de agora. Se você sempre focar no dinheiro de agora, você não vai conseguir construir coisas grandes, pô. Pode ter certeza disso, cara. Você sempre vai estar assim, não, pô, eu não vou perder esse aqui, ó, que já é seguro pra mim. E aí você vai estar aí, sempre viver nesse jeito. No final de mês vai ser sempre esse sufoco. Não vai ter condição de realmente usufruir de uma vida de qualidade, com lazer e com tempo. Que, infelizmente, é o dinheiro que proporciona. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, deixe sua inscrição aqui no canal. Procurei ser o mais expansivo possível, o vídeo ficou grande pra caramba, mas eu acho que vai ser útil pra vocês. Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, vá lá no meu Instagram e me pergunta, @instadoyuri, e aí a gente pode trocar ideia. Tá aqui na descrição também, beleza? E como eu falei pra vocês, eu tenho um treinamento pra você que quer sair do zero até o seu primeiro emprego na área de tecnologia. Tá aqui na descrição também. Tamo junto, um abraço e é tudo nosso. Amanhã tem vídeo novo.